Boa noite! Sejam bem-vindos! Mais uma terça-feira de live pra vocês! Se acheguem! Tema polêmico hoje, ainda em clima de volta às aulas. Muito bom, se acheguem! Vamos entrando! Semana passada eu falei sobre volta às aulas e dei algumas dicas para os pais de crianças com TDAH. E hoje eu vou falar um pouquinho dos direitos dos direitos da criança, não, dos deveres da escola. Como é que a escola deve colaborar no processo de aprendizagem da sua criança. Deixa eu baixar aqui. Primeira coisa que eu quero dizer é, se você quer fazer uma pergunta no Insta, faz pela caixinha de mensagens que tem aqui um pontinho de interrogação embaixo, vai me ajudar, me organiza, porque senão faz a pergunta aqui nos comentários e eu me perco. E se você quiser entrar, aqui tem duas carinhas. Toda vez que vocês entram na minha live, aparece um convite para vocês entrarem comigo. Se vocês aceitarem esse convite, significa que vocês querem entrar ao vivo aqui comigo para fazer alguma pergunta, para compartilhar uma vivência, enfim. Então, se você realmente quer compartilhar a sua vivência ou tirar a sua dúvida aqui online comigo, então você deve clicar nessas carinhas. Tem duas carinhas iguais assim embaixo, dois rostinhos, e aí é por aqui que você solicita a sua participação na live. E perguntas pela caixinha com um pontinho de interrogação. E no Facebook tem os comentários, né? Então, os comentários podem ser feitos e eu vou lendo aqui e aí depois eu respondo no final da live, certo? Boa noite novamente para todo mundo que está entrando aí, sejam bem-vindos à live. Hoje o tema é sobre TDAH e deveres da escola. Eu recebo muitas mensagens agora que eu tô postando vários vídeos, né, sobre o TDAH, então eu recebo muitas mensagens de mães, ai meu Deus, o que eu faço? A professora fez isso, a diretora não quis passar meu filho de ano, isso tá certo, isso tá errado, como é que eu devo agir? Eu posso cobrar a escola? Não posso? Enfim, várias dúvidas a respeito do posicionamento da escola em relação às crianças. E além disso, né, no meu consultório, todos os dias eu converso com os pais das crianças que eu atendo e também são muitas dúvidas. Eu até separei algumas dúvidas que me enviaram aqui, eu vou ler no final e eu espero que também ajude vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, então mandem as mensagens e as perguntas que no final eu vou responder. Na semana passada eu falei sobre volta às aulas e de que forma vocês pais podem ajudar as suas crianças, né? A volta às aulas é sempre dividido em Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, porque meu Deus, vai começar as aulas e junto as lições de casa e as provas. E quem me dera, porque nossa, férias é bem estressante para os pais, né? Os pais geralmente querem que os filhos voltem para a escola para que eles se ocupem com outras atividades, enfim. Então, férias, volta às aulas, é resumida na frase Deus me livre, mas quem me dera. Então, na semana passada eu falei dei algumas dicas para os pais de como é que vocês podem estudar com os filhos, né? Falei um pouquinho da pirâmide de aprendizagem e como que funciona. Se você perdeu esta live, tá lá no meu Facebook, entra lá. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui, ressaltar, e é algo que eu já disse na semana passada, é que não existe um milagre. Você, enquanto pai, enquanto mãe, você vai ter que mediar os estudos do teu filho. Você vai ter que ajudar ele, não vai ter jeito. Então, por mais que a escola tenha os deveres dela e tenha as obrigações, não dá pra você se isentar. Pô, mas eu já pago escola, eu ainda tenho que estudar com meu filho? Sim, você vai ter que estudar com seu filho, principalmente se ele for uma criança pequena.
porque as crianças pequenas ainda não têm condições, recursos cognitivos e emocionais suficientes para estudar sozinhas. Então, as crianças elas vão precisar da tua ajuda. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que não existe milagre. Você vai ter que ajudar o teu filho se você quiser que ele tenha um bom desempenho escolar. Principalmente se seu filho tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem, seja o TDAH ou a descalculia, a disgrafia, a dislexia, enfim. Não vai ter jeito, você vai ter que ajudar. Então, eu gostaria de ressaltar isso, né, para começar a falar dos deveres da escola. Falando sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, não existe, infelizmente, e ainda não existe, nenhuma lei específica para o TDAH, tá? Não existe. Existe um projeto de lei que está aí nos finalmente, que está em tramitação, mas que ainda não foi aprovado. Então, atualmente, nós não temos uma lei nacional que garanta os direitos das crianças com TDAH ou com outras dificuldades de aprendizagem, infelizmente. Mas eu acredito que em breve isso vai acontecer, tá? Agora eu esqueci o nome da lei, não sei se é 35. Bom, mas depois quem quiser saber o nome da lei certinho, o número da lei, pra se informar depois, pra pesquisar, daí vocês me mandam um direct que eu mando. Mas enfim, não existe uma lei nacional que garanta os direitos das crianças e nem dos adultos, né, que tem o TDAH. Então, o que isso significa? Não existe cotas para crianças com TDAH. Não existe cotas para adultos com TDAH em empresas, por exemplo, como existem em outras situações. Não existe a obrigação da escola em passar uma criança que tem TDAH de ano. Ela não tem a obrigação de passar sem que a criança faça a prova, enfim. A escola não tem esta obrigação. O que existe então, né? Bom, Paulo, então não existe os direitos nacionais, não existe uma lei que garanta os direitos nacionais, mas existem algumas leis estaduais e municipais, tá? E aí existem diversas leis, que eu até também imprimi aqui, mas eu não vou ler todas porque tem muitas e eu acredito que tenham pessoas de diversos estados aqui. Mas se você quer saber qual é a lei do seu estado, me manda um direct que eu te mando depois. Mas enfim, existe essa lei que está em tramitação, esse projeto de lei que está em tramitação, que vai garantir os direitos das crianças com TDAH e de crianças com dificuldades de aprendizagem, com alguns transtornos de aprendizagem. E aí essas leis garantem que as crianças tenham uma assistência especializada dentro da sala de aula, garantem aos professores um ensino especializado, estudos, cursos especializados para que aquele professor saiba lidar com aquela criança, mas isso ainda está em tramitação, isso não foi aprovado ainda, tá? Existem então algumas leis municipais e estaduais, como por exemplo o Enem. Desde 2012, se eu não me engano, ele considera crianças, adolescentes, né, com TDAH, eles consideram e oferecem uma assistência especial. Então, essa criança que tem TDAH, ela pode levar calculadora, ela pode ter uma hora a mais para fazer a prova, ela pode fazer a prova num lugar diferente dos outros alunos para ela conseguir se concentrar mais. Mas isso foi uma atitude espontânea do Enem, tá? Assim como existem também algumas atitudes espontâneas em alguns estados, em alguns municípios e em algumas escolas. Mas, então, o que acontece, né? O que eu vejo acontecer, e é por isso que eu quis gravar essa live. Aqui onde eu moro, em Sorocaba, o que eu mais vejo acontecer é que as escolas, elas dão um respaldo diferenciado quando a criança ela tem um laudo. Seja um laudo neuropsicológico ou um laudo do psiquiatra, do neuropediatra, enfim. Quando a criança ela tem um laudo
Então, a escola ela tende a se atentar de uma forma diferente e olhar para essa criança com as características específicas dessa criança, tá? O que, além disso, né, além dessa, vamos chamar assim, dessa atitude empática da escola, o que nós temos? Que é um projeto, que é a nossa política de inclusão. Só que a política de inclusão, ela não inclui crianças com TDAH, porque o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade não é considerado uma deficiência, é considerado uma disfunção, como o próprio nome diz, é um déficit atencional. Então, as crianças com TDAH, elas não fazem parte da inclusão porque elas não são consideradas deficientes, elas não são, e eu odeio essa palavra, na verdade, mas enfim, elas não são consideradas, essa é a palavra que a nossa política usa, mas tudo bem. Elas não são, as crianças com TDAH, elas não são consideradas deficientes, né? Elas são consideradas disfuncionais, ou seja, um cérebro que não funciona como deveria, uma atenção que não funciona como deveria, uma concentração que não funciona como deveria, tá? Então, existe a política de inclusão, que também, assim, né, que funciona muito bem no papel, mas que, na verdade, né, os professores aí que estão me assistindo sabem melhor do que eu, na prática, às vezes a inclusão não funciona muito bem. Essa semana, ou semana passada, não sei, o Marcos Mion publicou um artigo na revista Crescer, falando sobre a escola não deveria considerar um favor incluir crianças com necessidades especiais. Deveria ser uma obrigação e não um favor. E o que a gente vê acontecer muitas vezes é que as escolas entendem como um favor. Olha como eu sou querida, olha como a minha escola é maravilhosa, que te acolhe, que aceita você e que deixa você sentar na frente, ou que, nossa, deixa você fazer mais 15 minutinhos de prova, olha como eu tô fazendo esse favor para os pais. E na verdade isso não é um favor. Acontece que as crianças, todas as crianças, têm necessidades específicas, ninguém é igual, ninguém aprende igual. E nós, hoje em dia, temos um ensino absolutamente tradicional que exige, colocam as crianças num quadrado, colocam as crianças num padrão educacional e quem não faz parte desse padrão tá fora, vira analfabeto funcional, ou seja, vai passando de ano sem aprender a ler e escrever mesmo, principalmente quando falando do ensino público. Então, infelizmente, as crianças elas não são consideradas nas suas necessidades específicas, nas suas necessidades, enfim, individuais. Nós somos diferentes. Eu até postei essa semana no meu Instagram e no meu Facebook uma frase. Nossa, me deu branco agora a frase que eu postei. Lembrei. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E eu passei uma vida inteira olhando para essa frase, vivendo essa frase, né? Tipo, ai meu Deus, eu não posso fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que ele fizesse comigo. Né? Eu preciso o quê? Respeitar o outro como eu gostaria de ser respeitada. E eu queria reproduzir essa frase, eu tenho certeza que muitos de vocês também, dizendo que, essa frase diz muito sobre empatia, né? Sobre se colocar no lugar do outro, sobre você entender a necessidade do outro, e por isso que você não vai fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E, gente, essa frase não tem nada de empatia, não tem nada de empática essa frase. Quando eu olhei, e na verdade eu pensei bem sobre essa frase, assistindo uma live de uma profissional falando sobre essa frase, né? E a grande verdade é que quando a gente pensa nessa frase, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você, você continua pensando em quem? Em você, apenas em você. Você não tá fazendo com o outro porque você não quer que façam com você. Então, assim, a sua necessidade ainda assim está em primeiro lugar. É o seu umbigo que está em primeiro lugar.
É você que está em primeiro lugar, não é o outro. Porque se você for pensar no outro, você vai olhar para a necessidade do outro. Você vai pensar o que o outro está esperando de mim, como é que o outro precisa ser tratado, como é que o outro espera ser tratado. E as escolas deveriam pensar desta forma: como é que essa criança precisa ser ensinada? Como é que essa criança precisa ser tratada dentro de sala de aula? E não uma inclusão que é para todos e ao mesmo tempo não é para ninguém, porque não está pensando nas necessidades específicas da criança. Então, que inclusão que é essa? Que, né, não inclui, que muitas vezes exclui. Tá lá, a criança tá com a dificuldade, ela tá dentro da sala de aula regular, mas ninguém tá olhando para essa criança, ninguém tá olhando para as necessidades específicas dessa criança. Então, que tipo de inclusão é essa que não funciona? Esse é o meu questionamento, né? Então, essa frase, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você, isso não é empático, essa é uma frase egoísta. A gente não deve repetir essa frase pensando em empatia, pensando que nós estamos nos colocando no lugar do outro. Isso não cabe. E eu falei, né, agora de pouco que eu não gosto da palavra deficiente, porque eu acho que nós temos hoje em dia uma política deficiente, as escolas são deficientes. Os professores, o ensino que esses professores recebem é deficiente. Temos um governo deficiente, uma saúde deficiente, mas nós não temos pessoas deficientes. Nós temos pessoas diferentes, com necessidades específicas, com necessidades diferentes. Eu aprendo de um jeito diferente do que você, do que o fulano, do que minha mãe, do que meu pai, do que meus irmãos. Então não dá para pensar de uma forma padrão, colocar as pessoas dentro de uma caixa. Isso não funciona. Na semana passada eu falei sobre isso, sobre maneiras de você estudar, e eu acho que até hoje, eu tenho 32 anos e até hoje eu não sei qual é a minha melhor maneira de estudar. Cada vez eu estudo de um jeito, tem vezes que eu leio livro, tem vezes que eu assisto vídeos, enfim, tem vezes que eu ouço no rádio do meu carro, enfim, nós não nascemos sabendo. E aí você chega na escola, uma criança de primeiro ano, ela tem que ficar 5 horas sentada assistindo todas as aulas e sem nenhum respaldo. Nunca ninguém perguntou para aquela criança como é que ela tá aprendendo. Então, para falar um pouquinho sobre deveres da escola e pensando nas crianças com TDAH, eu preciso falar sobre empatia, né? Porque como nós ainda não temos uma lei nacional que garanta os direitos da criança com TDAH, nós precisamos trabalhar com a empatia. Se sua criança tem um laudo, então sua criança recebeu um diagnóstico e você tem lá um laudo com CID, com orientações para a escola, então você vai levar esse laudo na escola e você vai brigar pelos direitos da tua criança, porque não significa que porque nós não temos ainda uma lei nacional que garanta os direitos da criança com TDAH ou de outros transtornos de aprendizagem, que você, enquanto pai, você, enquanto mãe, não significa que você não vai lutar pelos direitos da tua criança. Você vai. E na verdade, nós vivemos numa sociedade, num país, onde os direitos só são garantidos quando a gente faz barulho, quando a gente briga por eles. Ninguém vai pensar em você, na tua criança, se você não brigar. Se você não mostrar quais são as necessidades da tua criança. Se a escola não está olhando para as necessidades específicas da tua criança, vai lá e mostra você qual é a necessidade específica da tua criança. Brigue pelo teu filho. Não deixe as coisas sendo levadas, sabe, para acumular e virar uma bola de neve. Porque não temos uma lei nacional, mas nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos a política de inclusão, tá? E no Estatuto da Criança e do Adolescente existe uma garantia dos direitos da criança. A criança ela tem o seu direito igualitário e condições de aprender como todas as outras crianças. Isso está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então, você pai, você mãe, você deve brigar pelos direitos do teu filho, mesmo que isso não seja uma lei. Porque se você não brigar, ninguém vai espontaneamente mostrar tudo isso pra você, tá? Então, se o teu filho tem um laudo, vai ajudar muito nesse sentido, você a brigar pelos direitos da tua criança. E aí, né, uma criança com TDAH, ela precisa sentar na frente, ela precisa sentar na primeira carteira, porque ela tem um déficit de atenção. Se ela senta por último, ela tem que lidar já com todo o déficit atencional que ela tem, mas com todas as crianças que estão na frente dela, com todos os lápis das crianças que estão na frente dela, com a mochila, com cores, com cabelo, com fitinhas no cabelo das meninas, com boné no cabelo dos meninos, ou seja, é muita coisa para a criança absorver. Então você deve brigar pelo direito da tua criança sentar na frente, no primeiro lugar da fileira, de preferência longe da porta, de preferência longe da janela, onde ela possa se concentrar na professora, de preferência longe desses estímulos, né, de cartazes que às vezes tem em sala de aula, enfim. A sua criança, ela pode fazer uma prova diferenciada e isso pode ajudar a tua criança a ter um melhor desempenho nas avaliações. Eu costumo orientar os pais das crianças que eu atendo da seguinte forma: converse com o teu filho, porque às vezes os pais acham que estão ajudando os filhos proporcionando uma prova diferenciada. Às vezes os professores acham que estão ajudando as crianças, proporcionando uma prova diferenciada ou tirando o aluno e colocando numa outra sala para ele fazer a prova sozinho. Mas às vezes, e eu já atendi pacientes, eu tenho uma paciente, hoje ela tem 14 anos e ela deslancha super bem na escola, ela não precisa mais desses auxílios, mas ela não gostava de fazer, nunca gostou de fazer prova diferenciada e ela nunca gostou de fazer prova numa sala diferente dos amigos, porque ela se sentia diferente. E ela não gostava dessa sensação. Então eu acho muito importante que os pais perguntem para os filhos: você acha que vai te ajudar se você fizer a prova, por exemplo, sei lá, na sala da coordenação? Você acha que isso vai colaborar com o seu desempenho? Ou você vai se sentir mal porque todos os seus colegas estarão numa sala e você estará em outra? Enfim, inclua o teu filho nessas decisões. É importante porque nós estamos falando dele, viu? Embora você seja pai, embora você seja mãe, não exclua a sua criança das decisões. Ela sente, ela pensa, ela se frustra, ela se sente humilhada, ela se sente diferente. Ela tem todos os sentimentos que nós adultos temos, mas nós temos um passo adiante delas, né? Porque nós ainda temos recursos internos para lidar com alguns sentimentos e as crianças muitas vezes não têm. Então, inclua a criança nessa decisão de o que você acha que vai te ajudar. Por exemplo, esse caso que eu estou exemplificando aqui, desta minha paciente, o que ajudava muito ela era o professor pegava a prova dela, às vezes via que ela não tinha respondido alguma pergunta, e entregava para ela e falava assim: então, pensa direitinho aqui mais um pouquinho nessas questões, porque eu acho que você vai conseguir. Gente, olha que simples a mediação do professor. E isso pra ela já fazia uma puta diferença. Porque ela pensava de novo e, putz, eu acho que eu consigo. É uma mediação de tenta de novo. Faz com calma, pensa mais uma vez para ver como é que você se sai. Então, assim, às vezes, não são coisas grandiosas que precisam ser feitas. Às vezes, coisas bem pequenas já podem ajudar muito. Então, provas diferenciadas, elas podem ajudar a criança? Podem. Mas eu penso que é preciso conversar com a criança. O professor pode ler para a criança a prova? Pode, isso pode ajudar muito. Isso colabora muito no desenvolvimento da aprendizagem e até no processo de avaliação. E você entende que, nossa, essa criança, ela tá absorvendo o conteúdo que eu estou aqui, né, ministrando. Ela só não tá conseguindo passar pro papel. Então, ela tem uma dificuldade, principalmente se a criança tem um processamento auditivo central, né, uma alteração no PAC. Isso acontece com mais frequência.
Então, inclua as crianças no processo, nas decisões que você vai tomar. Então, falar de deveres da escola é falar de empatia. A escola ela precisa se sensibilizar e entender as necessidades específicas da criança. Obviamente, isso dá trabalho, viu? Putz, isso dá trabalho, porque tem que qualificar professor, a escola tem que ser qualificada. Então, é muito melhor colocar um pano quente, o sol tapar o sol com a peneira e seguir em frente, né? Finge que aquilo não tá acontecendo, finge que aquela criança não existe. Porque olhar a criança e as necessidades específicas da criança dá trabalho, dá trabalho. Por isso que tem muitas escolas, e eu nem tô falando de escolas públicas, tá? Porque tem escolas aqui em Sorocaba, particulares, super renomadas, aqui ó, classe, só a alta sociedade, que não tem inclusão não, viu? Não aceitam crianças com laudo, não querem saber de crianças com dificuldade, querem saber de crianças que têm bom desempenho, porque quer colocar o nome da escola lá em cima. Então isso não acontece só em escolas públicas, em escolas municipais, estaduais. Ai meu Deus, os professores não têm preparo, a escola não tem preparo. Isso não acontece não, em escola particular acontece também. E acontece aos montes, tá? E as diferenças elas são mais gritantes, porque aí, né, não tem vaga aqui. Pois é, seu filho tá no segundo ano, então as vagas se encerraram, tem laudo, poxa vida, que pena, não tem vaga aqui pro teu filho. Não tem, encerraram as vagas. Então uma exclusão bem velada, mas que acontece aos montes, e eu tenho certeza que não é só aqui, é em muitas escolas. Então assim, as escolas têm os deveres, por que as escolas têm deveres com as crianças, e não só com as crianças com TDAH, as escolas têm deveres com todas as crianças, porque temos que olhar para as crianças com as necessidades específicas de cada criança. Agora, para além dos deveres da escola, eu vejo que você pai, você mãe, você deve brigar pelos direitos da tua criança. Vai na escola, conversa com a coordenadora, com a diretora, com a professora, mostra laudo, mostra relatório de profissional, mostra orientação de psicopedagoga, de psicólogo, de neuropsicólogo, do psiquiatra, do diabo 4 que for necessário, do papa, do padre da sua paróquia. Vai e se reúna todos os documentos que você tem em mãos e vá lutar pelos direitos do teu filho. Não deixe isso de lado, porque isso é muito importante. Seu filho precisa aprender como outras crianças. Ele é absolutamente capaz de aprender como outras crianças. Quando tivermos o projeto de lei nacional que garante tudo isso, aí, beleza, estamos mais bonitos no pedaço. Mas enquanto isso, falem, gritem, façam barulho. Pelo amor de Deus, é por isso que eu tô fazendo essa live. Façam barulho. Não fiquem quietinhos esperando as coisas acontecerem. Não fiquem quietinhos esperando a professora se sensibilizar com o teu filho ou a diretora. Vai lá e converse. Todos os meus pacientes, eu faço questão de ir na escola conversar, mostrar as necessidades deles. Olha, não dá, tem que sentar na frente, vamos fazer assim, vamos pensar assado, porque eu acho que isso é importante. E você pode fazer isso também, os profissionais que atendem o seu filho podem fazer isso também, tá? Tô vendo que tem várias perguntas aqui. Eu vou primeiro responder as perguntas que me enviaram no Face e no Instagram. E eu vi também alguns comentários de algumas mães aqui, né? Acabei de buscar meu filho na escola e mais um dia ele dormiu na aula. Não sei se é por causa do remédio, ele toma risperidona. Voltou às aulas no dia 13/1. Em casa não para, não desliga. Não sei o que fazer, porque as professoras estão muito perdidas. Tá meio confuso aqui, mas é isso. Que beleza, a mãe foi buscar o filho e o filho tava dormindo. E é engraçado, né? Porque tem algumas escolas que tem a hora da soneca, né?
Independente se a criança quer dormir ou não, a criança tem que dormir. É a hora do soninho, pra ficar mais bonitinho. É a hora do soninho, tem que dormir, viu, criança? Independente se você quer ou não dormir, você tem que dormir. Quer dizer, é um método, nem sei o que, um momento onde não há um respeito pela criança. Se eu falar pra você, adulto, olha, papai, querido, agora é hora de dormir. Independente do seu querer, você vai ter que dormir às 7h30 da noite. O que você vai me falar? No mínimo, você vai me mandar pra aquele lugar, né? Porque, gente, não existe isso. A gente precisa respeitar os direitos da criança. As crianças têm necessidade, eu vou falar isso 1000 vezes, necessidades específicas. Então, essa mãe aqui falou. Foi buscar o filho na escola e ele estava dormindo na aula. O que essa mãe pode fazer? Primeiro, essa escola precisa sinalizar para essa mãe. Mãe, o teu filho está dormindo na aula. Mãe, o teu filho não está prestando atenção e com isso ele está perdendo muitos conteúdos porque ele dorme na aula. Por que ele dorme na aula? Porque ele toma risperidona. Será que ele está tomando risperidona no horário certo? Será que não seria adequado mudar o horário dessa medicação? Ele está dormindo bem à noite? Essa mãe às vezes não sabe, os pais às vezes, pô, o médico pediu pra eu dar o remédio 10 horas da manhã, eu tô dando 10 horas da manhã, porque se o médico pediu pra eu dar 10 da manhã, quem que sou eu pra dar às 7 da manhã? Eu vou dar às 10 da manhã. E às vezes a consulta com o psiquiatra só daqui a 3 meses. Ou seja, a criança vai perder a aula 3 meses dormindo em sala de aula, e se essa mãe não tivesse visto que o filho estava dormindo, isso vai passando, porque, principalmente uma criança hiperativa, né? Pô, tá dormindo? Glória a Deus, sossego. Não tá atrapalhando os outros alunos, não tá atrapalhando o desenvolvimento da aula. Então, é preciso olhar para tudo isso. A escola precisa sinalizar para os pais como é que tá o desempenho da criança. As crianças, né, geralmente as pessoas falam que as crianças são muito diferentes na escola e em casa. E onde é que as crianças passam a maior parte do tempo? Na escola, não é em casa. Então, é preciso que a escola sinalize, é preciso que os professores sinalizem o que está acontecendo, porque senão os pais ficam perdidos e não sabem como agir. Então, nesse caso, isso acontece com você, né? Se seu filho dorme na escola e ele toma medicação, conversa com o médico. Será que ele está tomando a medicação no horário certo? Será que se você tentar mudar a medicação, o horário da medicação, será que ele não consegue um melhor desempenho na escola? Tá? Esse aqui é muito fofinho. Uma mãe falou, entre aspas, a fala do filho. Mãe, a professora é muito legal e gostou de mim. Primeiro dia, com cartinha e pastinha com textos para a prof. A mãe falou, né? Então, o filho chegou em casa e disse, mãe, a professora é muito legal e gostou de mim. E aí a criança já quis o quê? Demonstrar, retribuir esse amor, essa atenção. E fez cartinhas, enfim, para a professora. O que acontece, né? Crianças com TDAH são crianças difíceis. Porque elas não param quietas, porque elas atropelam a fala das pessoas, muitas vezes elas têm atitudes inconvenientes. E o que as pessoas fazem? Ao invés de entender, o que as pessoas fazem? Elas se afastam, elas se distanciam dessas crianças. E essas crianças se sentem excluídas, se sentem rejeitadas pelos professores. E, gente, isso é muito sério. Olha para a tua vivência da escola. Eu tenho certeza que você, adulto, tem ou uma vivência muito boa ou uma vivência muito traumática em relação aos professores que você teve no ensino infantil, né? Nos primeiros anos de escola. Porque os professores têm um papel fundamental na vida das crianças, fundamental. E esse papel pode ser transformador, e essa criança ela pode se apegar tanto na imagem e nessa relação com esse professor, e ela pode se fortalecer enquanto pessoa, fortalecer a sua autoestima a partir dessa relação. Mas ao mesmo tempo esse papel, essa relação pode ser absolutamente destruidora. Eu lembro de uma professora que eu tinha no primeiro ano,
que ela tinha uma régua gigantesca de madeira e para chamar a atenção ela dava uns tapa na lousa com a régua, batia na mesa e na lousa, enfim, parecia uma louca. Eu lembro do barulho da régua até hoje. Então, assim, olha a importância que os professores têm na vida das crianças. Olha esta criança, no primeiro dia de aula, a professora gostou muito de mim. Olha como é importante para essa criança ter o amor, ter a atenção dessa professora. Isso é incrível. E se você é professora e tá aí me ouvindo, sabe o que você pode fazer para trazer a criança com TDAH perto de você? Pede para ela ser a sua auxiliar. Pede para ela te ajudar. Dá atividades, dá tarefas para ela, apagar lousa, distribuir papéis, para ela se sentir importante. Então, assim, tem muita coisa legal que pode ser feita, mas que, né, depende o quê? Da empatia do professor. Obviamente, depende do conhecimento. Se o professor não sabe, se o professor não entende o que está acontecendo, então, não sabe o que é TDAH, nunca ouviu falar, então ele não vai saber lidar com a criança. Então é óbvio que é muito importante que os professores se informem, conheçam, entendam, façam cursos, enfim, saibam mesmo do que se trata, porque senão as crianças vão ficar alheias mesmo, porque se nem o professor sabe, como é que faz, né? Agora eu vou ler aqui um outro comentário que eu recebi aqui. Peraí, deixa eu ver aqui, só pra não me perder. No grupo de mães do Whats, fala-se muito sobre a irritação das crianças ao fazer as lições, o desinteresse das crianças em parar para estudar dentro de casa, sendo que há tanta informação externa para se explorar. Eles passam grande parte do dia na escola, quando saem já estão exaustos de aprender sobre aqueles assuntos de aula. Acontece também de nós pais ensinarmos da forma como aprendemos em nossa época da escola, e eles de outra, como por exemplo, montar contas. As lições de casa esgotam muito os momentos com nossos filhos, falo isso por mim e pelas mães que desabafam nos grupos da escola. Como lidar? Como se tornar mais leve? Eles precisam ser orientados em sala de como fazer suas lições de casa? E aí ela mandou aqui alguns prints do grupo de mães. Gente, que jeito novo é esse de fazer conta de dividir? Não entendi nada. Uma mãe compartilhando com a outra. Vou precisar pedir que a professora me ensine, porque meu jeito, meu filho disse que está ultrapassado, que ninguém mais faz. Vocês conseguiram entender a forma? E a outra mãe dizendo: por aqui estou seguindo a orientação da professora, não estou nem tomando conhecimento do que tem de lição. Conversei com ele, que tem a responsabilidade de fazer, e se não sabe, deixe sem fazer e tire dúvida com a professora. Cheguei à conclusão que eu mais atrapalhava que ajudava, aprendi de outra forma. Ou seja, em relação às lições de casa, né? Eu acho que é um grande dilema para muitos pais, e não só um dilema, mas um estresse muito grande. Muitos pais ficam muito estressados na hora da lição de casa. Sei lá, onde acontecem muitas brigas, a relação entre pais e filhos fica muito desgastante nas lições de casa. E eu poderia falar mil coisas a respeito disso, mas vamos aqui pensar de uma forma mais concreta e objetiva. Para que servem as lições de casa? As lições de casa, eu imagino, eu não sou professora, e se alguma professora estiver aí, pode me corrigir ou até me orientando também. As lições de casa eu imagino que tenham diversos objetivos, né? Para reter o conteúdo, para estudar, para prova, enfim, para, não sei, quais outros objetivos, né? Mas eu penso, e essa é uma opinião pessoal, tá? Eu penso que as lições de casa, os pais devem mediar as lições de casa. Então, seu filho vai chegar com uma lição de casa, se ele tem 6, 7 anos, ele não tem condições de fazer a lição de casa sozinho. Conforme o teu filho vai crescendo, 8, 9, 10, 11, né? Ele depende cada vez menos da ajuda dos pais.
Mas principalmente no começo e no processo de alfabetização, é muito importante que os pais ajudem os filhos nas lições de casa. Mas ajudar não significa ensinar. Se o teu filho chega com uma lição de casa e ele não sabe nada, ele não sabe como montar uma continha de dividir, por exemplo, ele sinaliza duas coisas. Ou que ele não aprendeu, e aí ele pode não ter aprendido por alguma dificuldade dele, tá? Ou ele tem alguma dificuldade de aprendizagem, ou o ensino não está adequado para aquela criança. A comunicação da professora não tá clara, ou a sua criança às vezes não tem vergonha de tirar as dúvidas, enfim, não quer se expor perante aos amigos, não pergunta durante a aula e aí volta para casa com muitas dúvidas. Então, os pais têm o papel de mediar, de ajudar, não de fazer pela criança. E não de ensinar a criança. Aí, né, essas falas, eu aprendi de um jeito. Gente, se eu pegar pra fazer uma continha de dividir aqui, dependendo da quantidade de número, dependendo, não sei fazer. Normal, gente, isso eu aprendi no Arco da Velha. Eu tava conversando outro dia com um paciente adolescente, ele tava me falando de umas matérias de química e física e eu estudei pra passar de ano, só. Não ficou nada na minha cabeça. Nada, absolutamente nada. E eu imagino que isso aconteça com a grande maioria das pessoas. Então, o que eu vejo muitos pais é eles aprendendo tudo de novo. E eu acho bacana, principalmente se seu filho tem dificuldade de aprendizagem e você tem essa disponibilidade de aprender para ensinar, para passar para ele de uma forma diferente, que ótimo, eu acho bacana. Mas a grande verdade é que muitos pais não têm esse tempo de estudar, enfim, não tem o tempo. E não tem essa disponibilidade e às vezes não consegue aprender para ensinar para aquela criança. Então eu vejo que os pais, eles têm como função, têm como obrigação mediar, ajudar. Agora, se seu filho chega muito cru da escola, então você precisa ir lá e conversar com esse professor. Olha, meu filho não tá entendendo nada. E aí, o que a gente vai fazer? Porque ele chega para fazer a lição de casa e ele não sabe nada. Aí entra o dever da escola de sinalizar. Então vamos colocar o teu filho na aula de reforço. Será que não é melhor? Sei lá, a gente tem que fazer alguma coisa. Essa escola tem que fazer alguma coisa. A tua criança não tá aprendendo. E é um dever da escola ensinar a tua criança. Então eu vejo que a lição de casa faz parte da escola, certo? É uma lição de casa, mas o dever é da escola. Os pais, eles precisam ajudar, mediar os filhos e não fazer por eles e não ensinar o conteúdo desde o início para as crianças. Gente, isso não dá, né? Fica muito difícil. Tem outra pergunta aqui. Deixa eu pegar. Eita, tá aqui. Nas escolas estão disponibilizando um auxiliar exclusivo para cada criança. Eu não sei se isso é uma pergunta ou se é uma afirmação. Se é uma afirmação, uau! Eu fico muito feliz em saber que em alguma escola estão disponibilizando um auxiliar exclusivo para cada criança. Mas eu acredito que seja uma pergunta, porque não sei. Não conheço nenhuma escola que disponibilize um auxiliar para cada criança. Crianças que fazem parte da inclusão, que entram lá na categoria da inclusão, elas têm sim direito a uma auxiliar em sala de aula. Mas as crianças com TDAH não fazem parte porque eles não entendem o TDAH como uma deficiência, entendem como uma questão disfuncional, tá? Outra aqui, meu filho tem TDAH, posso solicitar um estagiário de educação especial para auxiliar lá nos deveres? É isso que eu acabei de falar. Poder você pode auxiliar, mas, como eu disse, não existe uma lei nacional que garanta esse acesso. Mas existem algumas leis municipais, eu vou até dar uma procurada aqui.
Deixa eu ver aqui rapidamente, para dar um exemplo de alguns estados. Aqui, ó. No Espírito Santo. No Espírito Santo existe uma lei onde as escolas públicas e privadas ficam obrigadas a disponibilizar em salas de aula assentos na primeira fila aos alunos com TDAH, segurando seu posicionamento afastado de janelas, cartazes e outros elementos possíveis potenciais de distração. Uau! Palmas para o Espírito Santo! Enfim, é uma lei estadual, tá? No Amazonas, aqui, dispõe sobre as medidas a serem adotadas para identificar, acompanhar e auxiliar o aluno com TDAH ou dislexia nas redes públicas e privadas de ensino. Ou seja, no Amazonas tem essa questão das auxiliares. Vamos ver. Outras aqui, só para... No Rio de Janeiro também são obrigados a disponibilizar cadeiras em locais determinados aos alunos com TDAH. Em Manaus, tem medidas para acompanhar e auxiliar o aluno com TDAH e ou dislexia nas redes públicas e privadas. Ou seja, isso depende, entendeu? É o que eu acabei de dizer. São leis estaduais e municipais, mas em breve, se tudo der certo, teremos uma lei nacional que garanta os direitos de todos as crianças com TDAH. Eu vou responder aqui algumas perguntas que me enviaram. Paula, em minhas experiências dentro da escola, pude perceber a significativa diferença da forma... Ai, como que eu faço para ver o resto da pergunta? Vamos ver se aparece aqui. Oli, termina de mandar a pergunta aqui. Tem gente que tem preconceito e ainda fala que se na sala do filho crianças com TDAH ou outro transtorno... Por que não tá aparecendo a pergunta inteira? Enfim, tem gente que tem preconceito, é verdade. Infelizmente ainda vivemos numa sociedade onde as pessoas não entendem que nós seres humanos somos diferentes. Todos nós somos diferentes nas suas necessidades, enfim, nos sentimentos e nas necessidades específicas. E infelizmente as pessoas... né, assim, vamos ter que brigar muito para alcançar essa igualdade, né? Nós não vivemos num país igualitário. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Com quantos anos meu filho pode fazer exame de processamento auditivo? Meu filho tem 8 anos. Eu não sei qual é a idade mínima, para falar bem a verdade, porque quem faz o exame de processamento auditivo são os fonoaudiólogos. Mas com 8 anos eu tenho certeza absoluta que ele já pode fazer, tá? Deixa eu ver aqui, tem outra aqui. Meu filho tem muita dificuldade, quero saber como ajudá-lo. Tudo isso aqui que a gente tá conversando. Como faço para ele desenvolver a escrita? Quantos anos o teu filho tem? Será que ele não precisa de um apoio mais especializado? Porque dependendo da idade, se ele ainda não desenvolveu a escrita, significa que ele tem algum transtorno de aprendizagem. Não é comum, não tá no desenvolvimento normal uma criança, sei lá, com 8, 9 anos não desenvolver a escrita. E aí essa criança precisa de um atendimento, enfim, de um tratamento mais especializado, com psicopedagogo, com fono muitas vezes, depende do caso. Tem uma solicitação aqui para entrar falar comigo, Márcia Campos e Thaís Cabral. Vocês querem realmente entrar? Eu vou chamar aqui e vamos ver. E eu vou responder também as perguntas aqui do Facebook. Já respondo. Thaís? Alô? Ixi, tá tudo preto.
Eu acho que a Thaís não tá conseguindo entrar aqui. Não tá conseguindo. Então eu vou chamar a Márcia Campos. Vamos ver. Vamos ver. Márcia Campos não quer entrar, tá? Josiane. Vamos ver. Josiane, você quer entrar? Senão eu vou responder as perguntas aqui do Facebook. Bom, enquanto isso eu vou respondendo as perguntas do Facebook. Infelizmente, Lisiane, na escola do meu filho, aqui em Tubarão, Santa Catarina, não tem esta empatia com o aluno com TDAH. Pois é, Lisiane, não é só aí em Santa Catarina, viu? Às vezes, aqui, às vezes não, né? Acho que isso é característico de todos os estados, infelizmente. Alessandra, 2 dias que cheguei para buscar minha filha na escola e a professora pede para que ela varra a sala para gastar energia. Será que era assim que minha filha gostaria de ser tratada? Puta que pariu. Ou varrendo a sala ela deixa de dar trabalho. Minha nossa. Alessandra, eu estou sem palavras para a professora da tua filha. Como assim varrer a sala de aula para ela gastar energia? Não, né? Será que a sua filha... Esse seu questionamento tá super coerente. É desta forma que tua filha gostaria de ser tratada? Aliás, não precisa pensar nem na tua filha, porque os adultos às vezes olham para as crianças e falam, é criança, não entende nada mesmo. Mas a verdade é, será que a professora gostaria de ser tratada dessa forma? Olha, professora, vai aqui à sala para você ficar um pouquinho quietinha, que você está muito agitada hoje. Será que é dessa forma que ela gostaria de ser tratada? Tenho absoluta certeza que não. Mas alguns adultos esquecem de considerar as crianças como seres humanos, né? A minha filha tem 7 anos e tem TDAH mais transtorno de ansiedade. Isso está atrapalhando muito ela no convívio escolar. Ela tem a professora de apoio, mas os coleguinhos dela não estão... Peraí. Os coleguinhos dela não estão aceitando o comportamento dela e acabam se afastando dela. Ela chora muito, estou preocupada e com medo disso gerar uma futura depressão. Infelizmente, as crianças com TDAH têm uma dificuldade maior de se relacionar com as outras crianças. E então essas crianças precisam ainda mais da ajuda dos adultos e na escola da mediação da professora. Mediar os conflitos, mediar a relação dos alunos para que ela não fique excluída, porque já existe essa dificuldade que é frequente em crianças com TDAH. E se tem uma escola que não colabora nesse processo, fica pior e a criança vai se sentindo para baixo e a criança vai fica com a autoestima baixa, com a autoestima fragilizada, achando que ela não é capaz de fazer amigos, enfim, começa a desenvolver uma série de crenças que deixam a criança cada vez mais murchinha. Isso é muito, muito sério. Toda vez que brigo na escola pelos direitos do meu filho, a gestora de certa forma nos ameaça para parar com a minha conduta. Complicado. Deixa ela ameaçar, Ayla. Ela ameaça e você continua brigando. Brigar pelos direitos de uma criança não é fácil. Às vezes não é amigável, assim. Não tô falando que você precisa fazer escândalo na escola nem nada disso. Mas às vezes você não vai encontrar pessoas que compreendam a sua necessidade e a necessidade da tua criança. Porque você vai tirar essa professora, essa diretora, essa coordenadora da zona de conforto. Porque ela vai ter que olhar para tua filha de uma forma diferente. E isso vai dar trabalho. Mas não é porque a coordenadora te ameaça que você deve deixar de lutar pelos direitos da tua criança, viu? Fiquei sem poder comprar o medicamento, pois tinha que esperar o dia da consulta. A professora pediu para não levar a aula enquanto não tivesse o remédio. Aí, assim, né? A professora pode pedir o que ela quiser, e aí vai de você levar ou não. Eu acho que você deveria levar a sua criança ainda assim. Nossa, eu estou adorando sua live, pois tenho muitas dúvidas e você está dando algumas. Obrigada, Aline! Fica aí. Eu amo muito essa mulher, cada live é um pouco mais de aprendizado. Obrigada, Tereza! DI tem direito? Sim, deficiência intelectual entra na inclusão, tá? Tem direito, sim.
Olá, Paula. Minha filha tem uma audição muito aflorada e não gosta de barulhos, dependendo dos locais com muito barulho, tem que tampar seus ouvidos. Isso tem alguma relação com o TDAH? Só com essa observação é difícil de eu dizer se tem ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. O ideal é você levar ela a fazer uma avaliação com um profissional adequado, um neuropediatra ou até uma fono que possa fazer uma audiometria, enfim, para entender melhor o que está acontecendo com a audição, com essa hipersensibilidade dela, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Márcia, eu tentei te chamar, mas você não... Ah, tá, Aline. Na verdade, era uma confirmação de que, estando do outro lado, dentro da sala de aula, pude perceber que funciona muito incluir os alunos nas atividades. Eles se sentem muito incluídos, mas jamais... Mas jamais varrer. É, exatamente. Varrer... E eu acho que é assim, gente, varrer, não tô falando que varrer é um problema. Se o propósito é, bom, vamos arrumar a sala de aula, porque está acabando a aula, por exemplo, bacana, não tem problema. Agora... dar uma vassoura para a criança só para ela ficar mais quieta ou para ela canalizar a agitação, esse é o problema. Se tá todo mundo participando da arrumação da sala, todas as crianças estão envolvidas, ótimo, legal. Né? Mas é isso, Aline, que bom que a sua experiência confirma que incluir as crianças nas atividades auxilia, né? E faz com que elas se sintam importantes. Márcia, meu filho está com muita resistência para ficar na escola. Ele diz em casa que não gostou da professora, dos amiguinhos e que quer ficar em casa comigo. Isso começou no 3º dia de aula. Na hora que toca no nome da escola, a criança cai no choro, que dá pena. Já é o 3º ano que ele estuda e somente esse ano está dessa forma. Ele tem TDAH e TOD. Então, alguma coisa pode estar acontecendo, Márcia, nessa interação do teu filho com a professora e com os amigos. Mas nós ainda estamos muito no início, ele pode estar passando por uma fase de adaptação. Então, eu orientaria você a conversar bastante com ele, a conversar com a professora, para ver se está acontecendo alguma coisa que está fugindo aí do controle, do seu controle, enfim. Porque ainda está no comecinho, né? Pode ser que ele esteja se adaptando. Aqui, a Alessandra que falou de varrer. Sim, concordo. Ela falou, não é problema varrer, mas 2 vezes na primeira semana de aula? Então, exatamente. Se a professora tá pedindo para sua filha varrer simplesmente por varrer para deixar ela quietinha, tá errado, tá completamente errado. Agora, se isso faz parte de uma tarefa onde todos os alunos estão engajados, aí sim, né? Aí faz sentido. Você é um anjo que Deus enviou para nos ajudar. Obrigada! Ai, não sou anjo, mas eu gostaria de ser. Vamos ver aqui. Equipe escolar é sorte. Meu filho estuda em escola municipal e tem todo o apoio escolar. Meu filho tem 9 anos, TDAH e TEA. Fui de surpresa e já tinha mediador na sala de aula. Que maravilha, Vanessa! Ó, como é o nome da escola? De onde você é? Manda aqui pra gente dar um salve pra essa escola maravilhosa. Muito legal. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, tem uma... Márcia, eu vou tentar te chamar de novo, tá bom? Márcia, você tá me recusando, Márcia. Quando a criança não dá conta de copiar toda a matéria da lousa e o professor pune, tira pontos, etc., o que fazer? Primeiro, né? Por que a criança não tá dando conta de copiar todo o conteúdo da sala, da aula, né? É preciso olhar para isso. Mas dependendo das punições, tirar pontos, enfim, não sei, acho bem questionável isso. É preciso olhar para o que está acontecendo por trás dessa atitude. A criança não está copiando, mas por que ela não está copiando? Não está copiando porque ela não quer copiar, não está copiando porque ela não consegue, porque ela é um pouco, não consegue acompanhar o ritmo dos outros alunos. Por que ela não está por que ela não está copiando? Não é simplesmente, não copia e eu vou punir, vou tirar ponto dessa criança. As coisas não funcionam assim. Ótima live, muito esclarecedora, obrigada. Vanessa, Escola Municipal de Palmiúdo, Salvador, Bahia. Arrasou, Salvador. Ai, Salvador sempre morou no meu coração. Agora, então, mais ainda. Arrasou. Bom, gente, eu tô com medo de... Eu acho que já faz 1 hora que nós estamos aqui. Daqui a pouco vai cair a nossa conexão sem dizer tchau. Eu quero, na verdade, encerrar essa live
Eu quero ler um poema para vocês. É um poema de um autor da psicologia que se chama Moreno. E ele fala sobre empatia, esse poema fala sobre empatia. E eu pensei muito nesse poema quando eu tava pensando aqui no que eu ia falar pra vocês. Eu falei, eu vou terminar a live lendo esse poema. Então, antes de eu ler o poema, quero dizer que se você tiver alguma dúvida, me manda um direct, me manda uma mensagem, a gente mantém contato. Se você não tem ainda meu e-book sobre TDAH, que tem dicas, eu falo um pouquinho sobre o TDAH, dou dicas para pais, para professores, me manda um direct, me manda uma mensagem com o seu e-mail que eu te mando o e-book. Enfim, estamos aí conectados, nos vemos ao longo da semana com os vídeos e eu vou ler aqui o poema, tá bom? O poema chama... não sei o nome do poema, mas é do Levi Moreno, ele é o criador da teoria do psicodrama, da psicologia. E diz assim: encontro de dois, olho no olho, cara a cara, e quando estiveres perto, eu arrancarei os seus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então eu te olharei com teus olhos e tu me olharás com os meus. Eu acho que se as escolas, os professores e os pais e todas as pessoas praticarem um pouquinho mais da empatia de verdade, não aquela empatia que você está pensando em você, não aquela empatia que você pensa que você não quer receber o mal e por isso você não faz o mal. A empatia onde você arranca o teu olho e coloca no lugar do outro, e arranca o olho do outro e coloca no teu olho, você olhar com os olhos daquela pessoa. A empatia é onde você olha para a necessidade daquela criança e você pensa o que aquela criança precisa e não o que eu preciso fazer para aquela criança. É o que aquela criança precisa. O que aquela criança está precisando neste momento. O que aquela criança precisa para aprender. Se as escolas, os pais, os professores, se você, se nós praticarmos a empatia de verdade mesmo, nós teremos um lugar melhor para viver, certo? Então esse é o meu recado final. Muitíssimo obrigada pela companhia. Nossa, a gente arrasou nos números, nas participações. Eu amei, tem muita gente aqui no Face e no Insta. Muito obrigada pela companhia. Toda terça-feira eu tô aqui, viu? Às 9 da noite. Me acompanhem, me façam companhia aqui nas terças e durante a semana estarei aí disponibilizando os meus vídeos para vocês, estaremos juntos aí nessa jornada falando de TDAH. Obrigada, queridos, nos vemos ao longo da semana.